Atenção, família, atenção para essa notícia que acaba de sair agora. Chama todo mundo para a live aí. É grave, é gravíssimo, é urgentíssimo. A notícia de última hora agora dá conta de que revelado o nome do mandante. É isso mesmo, vou repetir. Revelado o nome do mandante. Adélio Bispo de Oliveira deu com a língua nos dentes. Quem mandou, todo mundo sabe aí, né? O que fizeram lá com o então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, lá ainda em 2018. Todo mundo sabe o que aconteceu em Juiz de Fora e agora saiu uma verdadeira dinamite. Correria em Brasília, o barbudo desesperado, o careca não vai dormir hoje, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, a bruxa tá voando sem vassoura, o saci tá andando de patinete. Fogo no parquinho, vem comigo na matéria, família, agora vai cair todo mundo. E detalhe, Donald Trump vem ao Brasil. Escreve o que eu tô te falando aí. Eu afirmo, Barba Ruiva, afirmo aqui pra vocês que Donald Trump virá ao Brasil. É só uma questão de tempo. Ah, que dia? Não vou dar data. Eu não vou dar data aqui, não vou dar data. Só tô falando que ele vai vir. As ratazanas já estão desesperados. O barbudo já sumiu do Brasil, já tá lá pra Colômbia afora. Ainda mais com essa notícia de última hora agora, de Adélio Bispo de Oliveira, deu com a língua nos dentes, falou tudo, entregou todo mundo, chicote tá estralando, tem um hacker enfiado no meio aí. O negócio ficou feio, família, fedeu, Brasília tá fedendo. Antes de dar início aqui, eu peço a você que tá aí na live, dá o like, galera que tá acompanhando aí nas outras redes, você dá 2 toquinhos na tela, você vai dar o like, se você estiver acompanhando no celular com a tela inteira, dá o like aí, nos ajude aí rapidinho, você vai disparar nossa live aí para alcançarmos mais pessoas. Ontem aí eu comecei uma campanha aqui, ajude o nosso canal, quem puder nos ajude aí com qualquer valor, o Pix tá aí na tela, é o DDD 31 99691 1975. É uma ajuda para melhorar aqui o nosso trabalho, jornalismo independente em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. E começou os militontos me mandando Pix de 13 centavos. Eu não vou mostrar aqui de todo mundo, porque eu não vou perder tempo com isso. Mas foi uma enxurrada, o celular fica pitando toda hora, militonto me mandando Pix de 13 centavos. Eu quero agradecer aqui que já tem alguns patriotas estão mandando Pix aí para calar a boca. Dê um Pix, cala a boca nesses militontos aí. São um monte de militontos e eu vou expor nomes aqui, eu falei. Eu avisei que eu iria colocar o nome na tela aqui para poder desmascarar os militontos que estão mandando Pix aqui de 1 centavo, de 13 centavos. Quem me mandou aqui, Pix recebido por Lei Lucas, esse tal de Lei Lucas, mandou 1 centavo. Então, já que ele quer ficar famoso, eu vou falar o nome agora. Todo militonto que me mandar aqui Pix de 1 centavo, de 13 centavos, eu vou colocar o nome dele na tela. Eu vou escancarar, tá? Eu vou escancarar. Já que você tá querendo aparecer aí, você tá me mandando Pix aí de 13 centavos, de 1 centavo, né? O tal do José Maria mandou aqui 1 centavo, né, José Maria? José Maria, guarda esse 1 centavo aí, que isso vai fazer falta pra você aí. Esse Pix de 1 centavo que você tá me mandando aqui, vai fazer falta pra você aí inteirar pra você comprar abóbora, porque o ovo não dá mais. Vou colocar bem perto da tela aqui, ó, o nome dele, olha lá, José Maria, né? Guarda esse 1 centavo aí, militonto, que isso vai fazer falta pra você aí, pra você comprar ovo. Eu não tô aqui pedindo esmola, pessoal. Eu entendo também, né? Temos que entender e respeitar aqueles militontos que ficam mandando Pix pra gente aqui de 1 centavo. Eu entendo, o cara tá lascado aí no Bolsa Família, né? Você tá urrando aí no Bolsa Família. Como é que você vai conseguir mandar um Pix pra ajudar um canal de direita? Não tem como, eu entendo. Mas quem é de direita aí, manda um Pix de R$22,22 para me mostrar. Eu não vou mostrar seu nome, só vou mostrar o Pix pra gente dar um cala-boca. Pra gente dar um cala-boca nesses militontos, porque eles mandam Pix e falam assim, ó, aí Barba Ruiva, esse Pix aqui é pra você nunca mais falar em política. Eu vou te mandar esse Pix aqui, ó. O tal de Matheus mandou o Pix aqui de 13 centavos, falou assim, esse Pix de 13 centavos é pra você sumir da internet, pra você desanimar e não voltar aqui mais. Eu vou mostrar aqui, ó, Matheus, aí, ó. 13 centavos.
Você acha que você vai me desanimar mandando pix pra mim aqui de 13 centavos? Não vai, meu amigo, não vai. Esquece, militonto, comedor de mortandela. Esquece. Quanto mais pix de 13 e de 1 centavo vocês me mandam aqui, mais eu vou ficar aqui. E vão dar um cala-boca agora nesses militontos. Manda aí 10 reais, manda 10 reais e 22 centavos, manda aí 22 centavos, 22 reais e 22 centavos. Manda pra nós aí pra gente calar a boca desses militontos, comedor de mortandela. E vamos direto ao ponto agora, família. O Pix tá na tela aí, 31996911975, beleza? Vamos agora direto aos fatos aqui. Vamos agora sobre Adélio Bispo de Oliveira, direto à notícia. Desculpa aí, mas eu tenho que desabafar às vezes aqui. Beleza? Vamos aqui ouvir, então, enquanto você vai compartilhando a live aí. Joga nos grupos aí, vamos direto à notícia. Bora lá, vamos ouvir. Acabou de falar tudo. Acabou de falar tudo. Nome foi revelado. Grande reviravolta no caso Adélio Bispo. Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. O nome do mandante do atentado contra Bolsonaro foi revelado. Isso mesmo. Uma bomba atômica acaba de cair no colo da velha imprensa, da Polícia Federal e dos envolvidos nessa tramóia nojenta que quase tirou a vida de um presidente eleito pelo povo. Você vai entender agora por que o sistema todo entrou em pânico com uma entrevista ao vivo de um hacker, que expôs detalhes sórdidos sobre quem queria derrubar Bolsonaro desde antes da eleição de 2018. Teve chantagem, tentativa de invasão de celular. E sabe quem apareceu no meio disso tudo? Adélio Bispo. Mas a história é muito pior do que já contaram pra gente. E mais, o presidente Lula abandona a COP30 para correr para a Colômbia. Adivinha para quê? Para impedir uma delação de Nicolás Maduro, que pode implodir a reputação da esquerda latino-americana e colocar o PT no radar dos Estados Unidos. Isso mesmo, pessoal, é coisa de filme. E ainda, o próprio Lula, que vivia falando que o Alckmin era ligado ao PCC, agora trata o ex-rival como parceiro de chapa. Será que o que uniu os dois foi mesmo a política? Ou foi outra coisa? E segura que tem mais. A velha mídia tenta abafar, mas o povo acordou. A tag PT Partido dos Traficantes explodiu nas redes sociais após a conexão entre o partido e o crime organizado ganhar reforço de quem? De ninguém menos que o delator Marcos Valério. Isso mesmo, o homem do mensalão voltou para deixar a casa cair de vez. E para fechar esse empilhamento de manchetes com chave de ouro, enquanto o Rio de Janeiro sangra, o presidente da República escolhe prestar solidariedade não aos policiais mortos, mas a Maduro, o ditador narcotraficante que pode, a qualquer momento, ser capturado e abrir o bico. E quando abrir, o barulho vai ser tão grande que nem o STF vai conseguir tampar. É agora, pessoal! O Brasil tá de pé! Não abaixe a cabeça! Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha para que a verdade alcance mais patriotas. É grátis, sem boleto, sem Pix. Atenção, cidadão de bem! O que você vai ouvir agora não foi dito por um blogueiro, nem é teoria de grupo de WhatsApp. Foi falado ao vivo, em uma rádio oficial com concessão pública, por um jornalista que recebeu diretamente o relato de um hacker chamado Patrick Brito, atualmente escondido na Sérvia porque, segundo ele próprio, querem matá-lo. E o motivo? Ele sabe demais e começou a contar. Patrick revelou que foi contratado, sim, para invadir os dispositivos eletrônicos do presidente Bolsonaro, de seus 3 filhos, Carlos, Flávio e Eduardo, e também do próprio Adélio Bispo, ainda antes da fatídica facada. Isso teria acontecido por volta de maio de 2018, ou seja, 4 meses antes do atentado. O que queriam com isso? Um motivo para derrubar Bolsonaro da corrida presidencial. Um escândalo, uma chantagem. A missão era simples: encontrar algo, qualquer coisa, nos celulares ou e-mails da família Bolsonaro que pudesse ser usado contra eles. Um segredo, Ricardo. uma informação distorcida, Fica na live algo aí, Ricardo, fabricado. pra você ver. O
plano era usar isso para chantagear o então deputado federal e forçá-lo a sair da disputa pela presidência. Mas, para a infelicidade dos cupinchas da velha política, nada foi encontrado. Nada. Zero. A direita brasileira começou ali a provar o gosto do que viria a ser uma perseguição coordenada, sorrateira e altamente planejada. Não achando nada que incriminasse Bolsonaro, os inimigos da pátria mudaram de estratégia. E foi aí que entrou em cena aquele nome, que até hoje causa repulsa e revolta em todo patriota: Adélio Bispo. Um homem com diagnóstico de esquizofrenia, pobre, morador do Triângulo Mineiro, facilmente manipulável, e que poderia ser usado como um peão dentro de um jogo muito maior. Segundo o próprio hacker Patrick Brito, Adélio também foi hackeado para que os mandantes entendessem se ele era o perfil ideal para uma ação estimulada. A frase que ecoa até hoje é: "Você não vai deixar esse homem virar presidente do Brasil, vai?" E o resto é história conhecida. Uma facada covarde, em pleno comício, que por pouco não nos tirou o líder que viria a despertar o Brasil. E agora, mais uma bomba. O hacker revelou o nome do mandante da operação. Segundo Patrick, quem o contratou para invadir os dados do presidente Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo foi Gilberto Kassab. Isso mesmo. O mesmo Kassab que já esteve envolvido com diversos governos, sempre bem posicionado e calado, agora aparece como personagem central de uma história que pode mudar os rumos da República. E a pergunta que não quer calar: diante de uma acusação feita em rádio ao vivo, com documentos enviados e apresentados, fotos, prints e dados sensíveis, por que a Polícia Federal ainda não fez absolutamente nada? Por que essa instituição, que deveria servir ao povo e defender a democracia, simplesmente se cala? Ou será que tem gente grande demais por trás, segurando os fios desse teatro macabro? Segundo relatos, após uma das entrevistas com o hacker na Rádio Auriverde, o deputado federal, tenente-coronel Zucco, ligou para o jornalista e avisou: "O presidente vai te procurar." E poucos segundos depois, o próprio presidente Bolsonaro ligou. A frase dele diz tudo. Acho que você encontrou o fio. Uma linha tênue que conecta os bastidores de 2018 a tudo que estamos vendo agora. Isso é gravíssimo. Isso exige investigação imediata. Isso exige resposta. O povo brasileiro não pode continuar refém de um sistema onde quem tenta revelar a verdade é silenciado, perseguido ou ridicularizado. E aqui eu faço uma pausa rapidinha para lembrar você que, se quiser receber esse tipo de conteúdo primeiro que todo mundo e ao mesmo tempo ajudar o nosso canal a continuar trazendo a palavra da verdade para mais patriotas, você pode se tornar membro aqui do canal. Além de receber tudo antes, você ajuda a manter acesa essa chama da resistência. Só clicar aqui embaixo e seguir o passo a passo. Agora voltando. Kassab foi citado nominalmente, com convicção, e até agora, silêncio. É impressionante como a esquerda e seus aliados na mídia tradicional tentam passar pano ou simplesmente ignorar qualquer coisa que possa respingar no esquema deles. Eles tentam inverter tudo, querem convencer o povo de que a direita é desorganizada, dividida, cheia de briga interna. Só que essa narrativa não cola mais, porque a verdade é justamente o oposto, pessoal. A direita brasileira é unida, sim, e essa união assusta demais essa gente. Eles sabem que enquanto houver canal como o nosso, gente de coragem na linha de frente e patriotas atentos como você que está assistindo, eles não conseguem dominar por completo. Eles querem nos fazer acreditar que estamos sozinhos, mas não estamos. Somos milhões. Milhões que estão vendo com os próprios olhos quem são os vilões de verdade. Milhões que não se dobram a chantagens, censuras ou mentiras. E falando em mentira, vamos agora lembrar de outra conexão escandalosa: PT e crime organizado. Isso mesmo.
A operação no Rio de Janeiro, que deixou 4 policiais mortos, acendeu um alerta gigante na população. As pessoas começaram a perguntar: quem é o responsável por esse narco-estado que o Brasil está se tornando? E a resposta veio direto das ruas. PT, Partido dos Traficantes, uma reação explosiva ao movimento da esquerda que tentou carimbar o PL como partido ligado ao crime. A tentativa não só fracassou, como virou um baita tiro no pé, porque o povo sabe quem é quem. E não somos só nós dizendo isso, não. Marcos Valério, delator do Mensalão, afirmou em delação premiada que o prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado porque sabia demais. Ele sabia da conexão entre o dinheiro dos bingos, o crime organizado, leia-se PCC, e o financiamento de campanhas do PT. Isso tudo com dinheiro vivo, lavado e escancarado. Celso Daniel morreu e até hoje ninguém foi punido de verdade. Tudo abafado, tudo esquecido. Mas o povo não esquece. E cada vez mais, gente está acordando para isso. Aliás, se você está gostando do vídeo e quer nos ajudar a alcançar mais patriotas, se aparecer a opção de hypar esse vídeo aí para você, clica e ripa, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente. Quanto mais gente vê, mais difícil fica para eles abafarem a verdade. Continuando. O ex-presidente Lula, que no passado acusava Alckmin de estar ligado ao PCC, hoje tem ele como vice. Isso mesmo. O homem que foi chamado de cúmplice do crime agora divide o Planalto com quem o acusava. E não é só isso. Lula também já foi acusado de envolvimento com o mesmo grupo criminoso que ele tanto finge combater. E a cereja do bolo vem agora. Lula largou a COP30, um dos maiores eventos climáticos do planeta, para correr desesperado até a Colômbia. Motivo? Tentar segurar Nicolás Maduro pela mão antes que ele entre em trabalho de delação. Isso mesmo, o nosso presidente agiu como um Chris Wilton do socialismo, correndo para apagar incêndio antes que a amante política Maduro resolva abrir a boca. Será que é isso mesmo? Será que é só solidariedade entre companheiros? Ou será que o medo é real? Porque se Maduro falar, vai sobrar para muita gente aqui no Brasil? O Itamaraty tenta disfarçar com aquela linguagem de manual soviético. Dizem que o Brasil é mediador, defensor da paz, da integração latino-americana. Mas o que a gente vê é Lula defendendo o ditador narcotraficante e ignorando policiais mortos por bandidos no Rio. Pessoal, segura firme porque agora a coisa desanda de vez. Enquanto os Estados Unidos intensificam as ações contra o narcotráfico no Caribe, quem aparece para defender os narcos? Exatamente, Lula. O mesmo Lula que diz lutar pela paz, mas vive lado a lado com ditadores, chefes de facções e aliados do Foro de São Paulo. E a situação piora quando a gente entende o verdadeiro motivo da viagem repentina para a Colômbia. A desculpa oficial era solidariedade à Venezuela. Mas na prática, Lula correu para tentar conter o pânico. E por que pânico? Porque Maduro, cercado, pressionado e com medo de ser capturado vivo, pode simplesmente delatar. E se isso acontecer, meus amigos, é o fim da linha para essa turma, porque Maduro sabe demais. Sabe quem financiou o quê? Quem lavou o quê? Quem viajou para Caracas em missão cultural e voltou com mala de dólar. Se ele abrir a boca, o efeito dominó atinge de Lula a marqueteiros, passando por empreiteiras e partidos. E a pergunta que ecoa é: por que tanto medo, Lula? Por que a pressa em correr até Maduro, cancelar parte da COP30 e largar tudo para trás? Seria medo do que pode vir à tona? Olha a ironia. O evento climático mais importante do ano, onde Lula posava de anfitrião, virou palco de fuga. Fugiu da responsabilidade, fugiu do debate, fugiu da vergonha de ver o projeto bolivariano ruir diante do mundo. E mais, enquanto Lula voava para proteger o companheiro Maduro, o chanceler Mauro Vieira tentava justificar com aquele tom de voz de quem leu o cardápio do Itamaraty.
É uma solidariedade regional à Venezuela. Aham. Solidariedade seletiva, né? Porque solidariedade às famílias dos policiais mortos no Rio, ele não demonstrou. Aliás, nenhuma palavra. E o povo não é bobo. Está vendo claramente que essa solidariedade toda só vale para traficante, ditador e militante de esquerda. O cidadão de bem é deixado para trás. O policial que morre em operação, a mãe de família que chora sem segurança, esses não têm o apoio institucional do presidente. Mas Maduro tem. E sabe o que é mais revoltante? A maneira como o governo se comporta diante da aproximação dos Estados Unidos. A diplomacia petista entrou em modo não atira, a gente se rende. Uma tentativa desesperada de evitar que a relação azede de vez, depois da tal reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. Uma reunião de 30 minutos que foi suficiente para deixar Lula suando frio. Depois dessa conversa, o senador americano Marco Rubio entrou em cena. E quem conhece política internacional sabe. Quando Rubio aparece, é porque o negócio ficou sério. É como se o Mike de Breaking Bad tivesse sido chamado, frio, direto e letal. Rubio começou a fazer perguntas, e as perguntas levaram à Venezuela, e a Venezuela levou ao Brasil, e o Brasil levou ao Foro de São Paulo, e o Foro levou direto ao Nove Dedos. Agora, amigos, estamos diante de um cenário onde o barulho da delação de Maduro pode explodir como bomba de 1000 megatons no colo da esquerda latino-americana. É por isso que Lula quer silêncio. Não é paz, é silêncio. Silêncio do Maduro, silêncio da imprensa, silêncio das redes, silêncio dos patriotas. Porque se alguém falar, o castelo cai. E não é exagero. Maduro já está oferecendo recompensa em dólares por informantes. Milícias civis estão armadas nas ruas. É o apocalipse do socialismo em câmera lenta. O Walking Dead da esquerda latino-americana. Um bando de zumbi ideológico tentando escapar dos drones dos Estados Unidos. E enquanto isso tudo acontece, Lula e seus aliados voltam a se alinhar publicamente com ditaduras. Sim, senhoras e senhores, o Brasil agora se apresenta como parceiro estratégico de regimes totalitários. É o tal do novo protagonismo global que nada mais é do que um retrocesso para o tempo da União Soviética. É o multiverso petista. Toda vez que o mundo tenta avançar, o PT tenta voltar ao comunismo. E pior, acha que isso é bonito. E a velha mídia, claro, finge que não vê. Cobre a COP30 como se fosse um desfile de moda sustentável, mas esconde que o protagonista fugiu do evento para cuidar do drama de um ditador acusado de narcotráfico. Você vê algum editorial da Folha cobrando isso? Alguma capa da Veja? Algum editorial de Globo News falando do desconforto internacional? Claro que não. Para eles, Maduro é só controverso, nunca criminoso. Mas vamos lembrar do que ninguém gosta de lembrar. Foi o PT que ensinou o chavismo a ser profissional. Foi Lula quem enviou marqueteiros brasileiros, empreiteiras brasileiras e até os métodos de campanha e financiamento escuso para a Venezuela. Foi o PT quem fez da corrupção uma exportação nacional. Nosso soft power virou propina. Nosso maior produto externo virou esquema. E quando Hugo Chávez morreu, Lula não só chorou, como gravou vídeo de apoio para Nicolás Maduro. Isso mesmo. Em pleno luto da Venezuela, Lula fazia campanha. Maduro é a Venezuela que Chávez sonhou, dizia ele. Pois é. E o povo da Venezuela hoje come cachorro na rua. 8 milhões fugiram. Mas para Lula, Maduro resiste ao imperialismo. É piada pronta. Hoje, o regime chavista é acusado oficialmente pelos Estados Unidos de operar uma rede internacional de narcotráfico. Mas para o Itamaraty, o problema é a comunicação. É como se fosse um mal-entendido. A velha desculpa, fomos mal interpretados. E a mídia? Silêncio. A esquerda? Silêncio. O STF? Silêncio. Só que o povo está gritando.
gritando nas redes, nas ruas, nos comentários. E cada vez que alguém tenta calar essa voz, mais ela cresce. É por isso que o canal Movimento Brasil Patriota existe. Para romper esse cerco do silêncio. Para mostrar que a direita não só está viva, como está mais forte, mais unida e mais firme do que nunca. Aliás, se você ainda escuta alguém dizendo que a direita é desunida, que vive em briga, saiba que isso é uma mentira plantada. A direita brasileira é sólida, tem suas diferenças internas, como qualquer grupo democrático. Mas na hora do vamos ver, se une como um rolo compressor. A esquerda não entende isso. Eles acham que só porque não temos um partido único, estamos divididos. Mas o que eles não percebem é que nós temos algo que eles nunca terão: valores. E valores unem mais do que interesses. A nossa união não é por cargo, não é por dinheiro, não é por privilégio. É por amor ao Brasil, é por indignação justa, é por patriotismo de verdade. E cada novo escândalo, cada nova tentativa de calar a verdade só fortalece esse movimento. E para encerrar essa parte, mais uma provocação. Você aí, cidadão de bem, que trabalha, que sustenta sua família, que paga impostos, que respeita as leis, você se sente representado por esse governo? Você se sente protegido por um presidente que larga um evento mundial para correr defender um ditador acusado de tráfico? Você sente confiança em um sistema que não investigou direito nem a facada em Bolsonaro? Você se sente seguro em um país onde a Polícia Federal se cala diante de uma acusação gravíssima feita por um hacker com provas, nomes e datas? Pois é, o silêncio deles é ensurdecedor. Mas o nosso grito vai ecoar. Então vamos lá, pessoal, porque o que vem agora é de arrepiar. Enquanto a mídia tenta distrair o povo com cortina de fumaça e papinho de paz climática, o cenário real é de guerra fria ideológica, onde o Brasil está se alinhando com ditaduras decadentes e tentando enganar o mundo com discurso de bom moço. Mas aqui ninguém cai nessa, né? Porque enquanto Lula se derrete por Maduro, por Petro e por toda a turma do Foro de São Paulo, os Estados Unidos já colocaram a lupa nesse teatro. E quando o Trump aperta o botão, não tem STF, não tem Janja, não tem tapete verde da COP30 que consiga esconder a sujeira. E olha só o grau do desespero. Maduro já teria enviado o recado direto para o Lula, pedindo apoio urgente antes que os americanos o capturem. Um recado desesperado, do tipo, me salva ou caio falando tudo. E o Lula? Corre, abandona a agenda, muda a rota e ainda manda recado diplomático pedindo respeito e diálogo. Diálogo com quem, companheiro? Com um narcotraficante, com um ditador genocida, com o chefe de um regime que afundou a Venezuela numa crise humanitária sem precedentes e ainda quer bancar o mediador de paz na América Latina. O mesmo Lula que não consegue nem mediar a própria casa, onde a primeira-dama e os filhos vivem em clima de tensão. O mesmo Lula que virou as costas para os venezuelanos que fugiram da ditadura e hoje vivem no Brasil pedindo comida e emprego. E quando questionado, sabe o que diz? Que o Brasil é uma região de paz e cooperação. Paz, cooperação. Desde quando armar milícia civil é promover paz? Desde quando esconder dinheiro de campanha em mala diplomática é cooperar? Vamos abrir os olhos, povo. Esse discurso bonito é casca. Por dentro tem podridão. E o que Maduro teme, e com razão, é que se capturado vai ser forçado a falar. E se falar, vai derrubar muita gente. Porque diferente de tudo o que o PT tenta dizer, o problema não é só da Venezuela. O problema é que a teia passa por Brasília, por empreiteiras, por partidos, por gente que ainda hoje comanda ministérios e toma decisões que afetam sua vida. E para piorar, esse pessoal ainda tem a cara de pau de dizer que o problema é a direita radical. Ora, radical é quem defende traficante, radical é quem foge de entrevista, radical é quem censura patriota e protege bandido. E falando em censura,
Não é curioso como toda vez que um assunto desses vem à tona, os canais da direita começam a ser perseguidos? Vídeos desmonetizados, conteúdos escondidos, páginas derrubadas. Mas basta um blogueiro de esquerda mentir descaradamente que ganha espaço em tudo quanto é jornal. É a ditadura do algoritmo, a censura camuflada em nome da democracia. Mas democracia de verdade só existe quando a verdade pode ser dita. Doa a quem doer. E se o hacker Patrick Brito, que inclusive já cumpriu pena, já se expôs e está escondido na Sérvia, resolveu falar, é porque o negócio é grave. Muito grave. E a fala dele envolve diretamente o presidente da República, o passado do PT e o atentado contra Bolsonaro. E diante disso tudo, a imprensa silencia. Pessoal, eu vou dar um pause aqui, ó. Vou ter que dar um pause aqui, pessoal. Não dá. Não dá. O cara... Eu tô pedindo ajuda aí, quem puder ajudar o nosso trabalho aqui, é para melhorar para vocês mesmo. Aí o imbecil aqui, ó, o tal do Ricardo, mandou aqui 5 centavos e falou assim, ó. Eu quero ver se você vai continuar falando de política com 5 centavos. Olha aí, 5 centavos. O cara manda aqui 5 centavos achando que eu vou desanimar. Eu vou falar para você aqui. Guarda esse dinheiro, guarda esse centavo. O tal de José Maria mandou agora aqui também 1 centavo, falando assim, ó. Barba Ruiva, você não vai a lugar nenhum com 1 centavo. Desista. Vocês querem que eu desista e paro de fazer live aqui, pessoal? Olha aí. 1 centavo, o canalha, mandou agora aqui 1 centavo, petista canalha. Vocês querem que eu desanime, que eu paro de gravar? Eu não vou, família, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque existe patriotas genuínos. Eu confio aqui, eu quero agradecer cada um patriota que tem me ajudado do fundo do coração, que tem feito a diferença, que tem dado um tapa na cara desses idiotas. Para mim é idiota. Quem fica aí perdendo tempo aí de mandando aqui, ó. Olha lá, ó, 13 centavos. Aí coloca assim, coloca legenda ainda. Eles colocam legenda. Barba Ruiva, com esses 13 centavos você vai desanimar e vai parar de falar de política no seu canal. Aqui, mandou agora. Acabei de receber, família. Isso é um absurdo, é um escárnio isso aqui, ó. 13 centavos. Vamos dar um tapa na cara desses militontos aqui. O povo, cidadão de bem da direita aí, vamos dar um tapa na cara. Me manda aqui 22 centavos. 22 reais e 22 centavos, melhor dizendo, né? 20 reais, 30 reais, 10 reais. 10 reais e 22 centavos. Vamos dar um tapa na cara desses militantes. Para amanhã, ao meio-dia, na hora que eu entrar aqui, eu ter notícia boa. E eu mostrar aqui só o valor. Não vou expor nome de ninguém da direita, só vou mostrar o valor para dar um tapa na cara desses militantes que estão aí tentando me desanimar, mandando pix aqui de 13 centavos, de 1 centavo, de 2 centavos. Não vou desanimar. Já fique aqui a nota de repúdio minha aí que eu não vou desanimar. Vamos continuar ouvindo aqui porque tem muita coisa ainda. Vamos lá. A Polícia Federal finge que não ouviu. E o STF, bom, o STF continua mais preocupado com o que se fala nas redes do que com o que se fez nos bastidores do poder. E agora vem a cereja do bolo. O jornalista que trouxe à tona essas informações não ganhou prêmio, não foi celebrado como herói da democracia, não teve manchete em grandes portais. Ao contrário, foi ignorado. E por quê? Porque a verdade dele não serve aos interesses do sistema. Mas a gente segue firme, porque o povo acordou. E uma vez acordado, não volta mais a dormir. E aqui vai uma pergunta engajadora para você que está nos assistindo agora. Se Adélio agiu sozinho, como tentaram nos fazer acreditar, por que ele foi hackeado antes da facada? E por que alguém estaria interessado em saber o que estava no celular dele, se fosse só um lobo solitário? Vocês entendem o tamanho disso? E outra, por que Kassab, citado nominalmente, ainda não foi chamado a depor? Segundo o próprio hacker, ele tem como provar tudo. E boa parte dessas provas já foi entregue ao jornalista, que exibiu trechos ao vivo. Não estamos falando de achismo, estamos falando de documentação, prints, rastros digitais.
Isso precisa ser investigado, mas não vai ser, porque envolve quem não pode ser tocado. É esse o Brasil da democracia do PT. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha agora. Porque esse conteúdo não vai aparecer na TV. Essa história não vai sair na Globo. Só vai circular se a gente fizer circular. E é assim que a verdade vence, no boca a boca, no link compartilhado, no comentário indignado. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver Lula, Maduro, Kassab, Adélio e o hacker? E eu te respondo, tudo, porque é tudo parte de um mesmo projeto. Um projeto de poder que começou lá atrás, no Fórum de São Paulo, foi consolidado com campanhas financiadas de forma ilegal e está agora sendo preservado com silêncio, chantagem e acordos de bastidor. E quando um desses acordos ameaça ruir, como no caso da possível delação do Maduro, a estrutura toda entra em pânico. É por isso que Lula largou tudo e voou para a Colômbia. É por isso que o chanceler gaguejou na entrevista. É por isso que a imprensa não fala uma linha sobre o assunto. E é por isso que a esquerda entrou em modo de contenção de danos. Mas não adianta mais. O estrago está feito. E não adianta mais calar o povo. Porque quem viveu 2018, quem viu aquela facada, quem chorou por Bolsonaro, não vai aceitar ser feito de idiota. E tem mais. Se agora o PT se diz preocupado com o clima, por que não se preocupa com o clima de violência no Brasil? Por que não presta solidariedade às vítimas das facções? Por que nunca vemos o Lula visitar uma família destruída pelo tráfico? Porque, no fundo, o projeto deles é outro. O projeto deles é ideológico, é revolucionário, é contra os valores da maioria silenciosa desse país. E só para lembrar, quem revelou tudo isso não foi ninguém da direita. Foi um hacker que já teve ligação com prefeituras da esquerda e que decidiu falar. Ele expôs o nome de quem o contratou, disse o que procuravam, contou o que encontraram. Ou melhor, o que não encontraram. E revelou que a solução encontrada foi tirar Bolsonaro à força da eleição. Só que Bolsonaro sobreviveu, venceu. E a verdade sobreviveu com ele. E como toda verdade, ela está vindo à tona. E você, está pronto para continuar lutando com a gente? Se sim, já compartilha agora mesmo esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. E responde aqui nos comentários. Você acha que a Polícia Federal vai mesmo investigar Kassab ou vai engavetar como sempre? Agora escuta com atenção, porque esse trecho é decisivo. Se você achava que tudo o que a gente contou até agora já era pesado, se prepara, porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que os poderosos não querem que você saiba. Vamos conectar os pontos. O hacker Patrick Brito afirma que foi contratado para invadir os aparelhos de Jair Bolsonaro, seus 3 filhos, e também de Adélio Bispo. A motivação? Derrubar Bolsonaro da corrida presidencial de 2018 por chantagem. Como não encontraram nada que incriminasse o então deputado federal, o plano avançou para o próximo nível, retirá-lo fisicamente da disputa. É aí que entra Adélio. Um homem diagnosticado como esquizofrênico, pobre, facilmente influenciável e com histórico de envolvimento com grupos de esquerda. Um prato cheio para quem queria usar alguém como arma humana e depois encobrir com a narrativa de lobo solitário. Mas a pergunta que vale milhões é a seguinte: se Adélio realmente era um desequilibrado, por que alguém hackearia o celular dele antes do atentado? Por que alguém teria tanto interesse em saber o que esse sujeito falava, com quem falava, o que acessava? É porque ele fazia parte de algo maior. E o hacker confirmou isso. Ele revelou que Adélio foi hackeado para verificar se tinha o perfil ideal para ser manipulado e usado. A partir desse ponto, o que temos é uma bomba relógio armada. E ela explodiu em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018. Quando Bolsonaro quase perdeu a vida. Mas o que ninguém conseguiu até hoje explicar
É como Adélio tinha 4 advogados caríssimos no mesmo dia do crime. Quem pagou, quem mandou, quem orquestrou. E agora, com esse nome novo surgindo, Gilberto Kassab, citado como o contratante do hacker, a coisa muda completamente de figura, porque não estamos mais falando de suposição. Estamos falando de acusação direta, com provas sendo prometidas e parte delas já divulgada. Gilberto Kassab foi ministro, foi prefeito, foi secretário, é presidente de partido. Não é qualquer um. E se ele está mesmo envolvido em algo dessa magnitude, o Brasil tem o dever moral de exigir investigação imediata. Mas não. O que acontece? Silêncio. A mídia não cobre. A Polícia Federal não se manifesta. O Supremo não reage. O Congresso não pressiona. Tudo abafado. Como sempre. E aqui vai mais uma pergunta para você, cidadão de bem. Por que até agora ninguém da grande mídia entrevistou o hacker Patrick Brito? Por que não há uma cobertura em cima de uma denúncia tão grave, feita publicamente com direito a documentos e datas? A resposta é simples. Porque o nome citado não é de interesse deles. Porque o conteúdo da denúncia atinge aliados do sistema. E se fosse o contrário? Se fosse um hacker dizendo que Bolsonaro tinha mandado hackear alguém da esquerda? Ah, aí já estaria na capa da Folha, da Globo, do UOL, com coletiva do STF, plantão na Globo News e debates intermináveis em rodas de especialistas. Mas como o alvo é o PT e seus aliados, fazem de conta que nada aconteceu. E a gente não pode se calar diante disso. Porque se ficarmos calados, amanhã eles vão fazer pior. Vão reescrever a história. Vão transformar o criminoso em vítima. E vão, mais uma vez, acusar o patriota de antidemocrático. A narrativa deles é sempre essa. Inverter tudo. Transformar quem defende o Brasil em inimigo do Brasil. É o truque mais velho da política suja. Mas como diz o ditado, você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. E o povo já entendeu quem é quem. Agora vamos falar de outro ponto que eles também querem esconder. A relação do PT com o crime organizado. A operação no Rio de Janeiro revelou o que já era sabido por muitos, mas que sempre foi negado oficialmente. O Brasil se tornou um narcoestado. E o principal partido que ocupou o poder nos últimos 20 anos tem sim ligação com o crime. Não é teoria, é delação. Marcos Valério, o homem do mensalão, afirmou em depoimento que os bingos estavam lavando dinheiro do PCC e financiando campanhas do PT com dinheiro vivo. E que o prefeito Celso Daniel, assassinado de forma brutal, sabia disso. Sabia e queria denunciar. E o que fizeram com ele? Silenciaram e transformaram o caso em assassinato comum, um sequestro sem motivação política. Acredita quem quer, e agora querem repetir o mesmo jogo, transformar Maduro em vítima do imperialismo, quando na verdade ele é o centro de uma rede criminosa de tráfico e lavagem que se estende do Caribe até o Brasil. E sabe qual foi a reação do Itamaraty? Dizer que a América do Sul é uma região de paz e cooperação. Paz para quem? Cooperação com quem? A única paz que Lula quer é a do silêncio. E a única cooperação que ele defende é com ditadores aliados. O resto é distração. E não se engane, tudo isso tem propósito. Lula precisa garantir que Maduro não fale. Porque se Maduro delatar, o fio puxa até os marqueteiros brasileiros, que foram para Caracas treinar campanha, até os políticos brasileiros que receberam dinheiro em missão diplomática, até os esquemas de corrupção que sustentam a esquerda da América Latina há décadas. E esse medo é real. Tanto que o Lula preferiu fugir da COP30 para tentar apagar esse incêndio. Ele sabe que o tempo está contra ele e que os aliados estão cercados. E enquanto isso, os Estados Unidos vão apertando o cerco. Fontes internacionais já confirmaram que Cuba e Nicarágua também estão no radar das operações contra o narcotráfico. Ou seja, o cerco é continental. E o PT está no meio desse eixo. E é por isso que Lula quer tanto posar de mediador.
Quer transformar a diplomacia em capa de proteção. Só que não dá mais. O mundo já entendeu quem é quem, e a hora do acerto tá chegando. Mas a gente precisa estar preparado. Porque quando o castelo começar a cair, eles vão tentar levar tudo junto. Vão tentar censurar, vão tentar calar, vão tentar manipular. É o último recurso dos desesperados. E aqui vai mais uma pergunta para você. Se Maduro for capturado e abrir o bico, você acredita que o STF vai deixar as investigações chegarem até Brasília? Ou vão declarar sigilo eterno por motivos institucionais? Vocês percebem o tamanho da encrenca? Por isso, a sua participação é tão importante. Comentando, compartilhando, discutindo. Não é só um vídeo. É parte de uma guerra de informação. E nessa guerra, quem cala consente. Aliás, se esse conteúdo chegou até você, é porque o YouTube ainda não bloqueou nosso alcance. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Então compartilhe agora. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, do trabalho, de onde for. Faz esse vídeo rodar. Porque a verdade não depende da mídia tradicional. Ela depende da nossa voz. E para fechar essa parte, uma frase para não esquecer. O silêncio deles é a nossa confirmação. É, família, o silêncio deles é a nossa confirmação. Você já deixou o like aí, por gentileza? Família, ó, senta o dedo aí, compartilha esse vídeo. Ó o Marco Rubio aí, ó. Esse é bruto, hein? Marco Rubio tá botando pra arrepiar. Adélio Bispo dando com a língua dos dentes. O jogo tá virando. Donald Trump, eu acredito que Donald Trump virá ao Brasil ainda esse ano. Eu tenho plena convicção disso. Né? O Donald Trump vai visitar o Bolsonaro aqui. O jogo vai virar. Bolsonaro vai sair daquela prisão domiciliar, virar presidente em 2026. Você confia nisso que eu tô falando aqui? Nos ajude aqui com qualquer valor através do Pix aí, família. Colabore, poxa, não custa nada. Vamos dar um tapa é um cala-boca na cara da esquerda. Você nos ajudar aí através do Pix aí, qualquer valor, beleza, família? Qualquer valor aí é um cala-boca na cara da esquerda. Nos ajude aí, colabore com o nosso trabalho aqui. O Pix é esse aí. Veja esse vídeo aqui também, lá no BBR News. Você vai clicar aqui, vá para lá, assista esse vídeo aqui sobre a marca da besta, Apocalipse, fim dos tempos. Um abraço e até breve. Na próxima live eu vou trazer aqui só o valor do Pix da direita aí, para calar a boca da esquerda que tá mandando Pix de 13 centavos para mim aqui. Um abraço e até breve.